Olá pessoal, olha, eu continuo aqui no Rio Grande do Sul, né? Peço desculpa a você porque gravei não, nós fizemos live há pouco lá em Passo Fundo, diante da estátua do Teixeirinha, e o som estava horrível, foi um problema de natureza técnica, né? E agora nós estamos chegando a Não Me Toque. Parei aqui na estrada. Não Me Toque realiza uma das maiores feiras da agricultura brasileira. E o Ney Mândiga é o seu presidente, o organizador desta feira. Ela é semelhante ao show rural, não é? Enfim, mostra a potencialidade da agricultura do Rio Grande do Sul. Veja, eu estou aqui na área rural. Esse mar verde aqui é a plantação de soja, né, mostrando a pujança da agricultura dos gaúchos. Aliás, agricultura que carrega o Brasil nas costas há muito tempo, não é? Há quanto tempo a agricultura carrega o Brasil nas costas? Aliás, desde sempre, não é? Desde sempre a agricultura carrega o Brasil nas costas. Se nós olharmos nos últimos 25 anos, nós vamos conferir o saldo positivo da balança comercial. A agricultura produziu 900 bilhões de dólares de superávit. Os outros setores, nesses 25 anos, um saldo negativo de mais de 500 bilhões. Quem garantiu, portanto, o superávit da balança comercial brasileira foi o agronegócio. Aliás, os nossos governantes deveriam colocar o pé aqui, nesse chão, não é? E de preferência, deveriam ter colocado os pés descalços no chão do interior desde a infância, para reconhecer a importância disso aqui, o valor que tem a agricultura, a força que vai do campo, não é, para abastecer o mundo. O Brasil é um celeiro do mundo, vai ter que produzir muito mais. 40% da área agricultável produtiva no Brasil ainda não foi explorada. E o mundo vai necessitar de uma produção maior de torno de 20% até 2060 para atender a 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E o Brasil vai ter que produzir 40% disso. 40% sairá aqui deste solo brasileiro. Portanto, o governo tem que ter olhos para a agricultura, conferindo a ela a prioridade que se deve oferecer. Eu tenho que dizer o seguinte: quando eu fui governador do Paraná, nós colocamos na Secretaria da Agricultura o maior orçamento da sua história. E nós realizamos lá aquele grande programa que denominamos Paraná Rural, que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial, com 45 práticas agrícolas diferentes, compatibilizando os interesses da produção e da produtividade com a preservação do meio ambiente. Nós combatemos a erosão com a curva de nível, chamada microbacia, a curva de nível, ou murundum, como alguns chamam, exatamente porque na curva de nível, né, fazendo a curva acompanhando o declive do terreno, evitava-se que as águas da chuva carregassem para rios e lagos toda a sujeira que contaminava as nossas águas. Depois desse programa, sobrevoando de helicóptero o Paraná, notava-se que rios e lagos possuíam águas com outra cor. A recuperação das matas ciliares, os abastecedouros comunitários para evitar que o produtor rural levasse o vasilhame até a água do rio ou do lago, levando junto o agrotóxico. Nós trabalhamos também com adubação verde, exatamente para reduzir o índice de agrotóxico na produção. Realizamos a readequação das estradas rurais, elevando o nível delas. 12 mil quilômetros de rodovias rurais foram
readequadas e trabalhadas com pedras poliédricas, enfim, oferecendo perspectiva de escoamento da produção com qualquer tempo. Esse foi um grande programa que demonstra que é possível compatibilizar os interesses do progresso com a necessidade da preservação ambiental. Por isso foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. Nós estamos tentando dizer aqui que a agricultura tem que ser prioridade do governo. Estou dizendo o óbvio, pela vocação natural do nosso país, que é um país agrícola, com potencialidades extraordinárias. Evidentemente, é possível agregar valor à economia com a agroindustrialização. Temos cooperativas excepcionais que atuam e especialmente teriam um desempenho ainda mais eficiente se houvesse apoio governamental. O governo tem que estar presente, não só em matéria de infraestrutura. Nós estamos aqui à margem de uma rodovia pavimentada, mas muitas rodovias, especialmente no norte do país, estão abandonadas. Rodovias intransitáveis. Elas existem no papel como rodovia, mas na realidade trata-se de um espaço de terra com enormes crateras abertas que impossibilitam o tráfego dos caminhões carregando a nossa produção. E os nossos governos, que não entendem o valor que há no campo, não produziram para oferecer uma infraestrutura de transporte adequada. Por isso, 30% do custo da produção é transporte. Não há infraestrutura de transporte adequada. Não há sistema rodoviário competente, não há sistema ferroviário e não aproveitamos os nossos rios. Temos 12 mil rios cortando o solo do Brasil, mas certamente há rios fundamentais para o transporte, com a navegabilidade que pode ser certamente uma iniciativa governamental importante. Vamos lá, um silênciozinho aí que nós estamos falando aqui com o povo do Brasil. Tem uns gaúchos barulhentos aqui atrapalhando, ó. Mas é gente boa, a gauchada aí é gente boa. Nós vamos continuar aqui falando exatamente do que estávamos falando. O papel do governo para impulsionar o desenvolvimento do país com base no agronegócio. As exportações. Nós exportamos bem, mas exportamos produtos especiais, aqueles que já são notoriamente importantes para o mundo em razão da quantidade produzida no Brasil. Então é soja, é o farelo de soja, é inclusive carne bovina, a carne de frango, o suco de laranja, o café, enfim, nós produzimos para exportar e exatamente quando o preço é bom, as commodities garantem o sucesso da economia nacional. Mas nós podemos ampliar as exportações. Nós podemos demonstrar que toda a cadeia produtiva, inclusive a de menor poder econômico, pode exportar com facilidade. E mais do que isso, nós temos que romper determinadas barreiras lá fora. E aí só um presidente com capacidade de interação com grandes nações. Os últimos governos do Brasil preferiram uma relação diplomática com ditadores boquirrotos da América Latina, especialmente Cuba, Angola, Venezuela, Equador, Bolívia, alimentando sim, ditaduras corruptas e sanguinárias, ditadores que se enriqueceram esmagando seus povos, fazendo com que a pobreza fosse o infortúnio de milhões de seres humanos na América Latina, mas essa foi a preferência dos últimos governantes do Brasil. E nós temos que deslocar esse eixo. A nossa relação comercial tem que ser com países do primeiro mundo. Evidentemente não vamos menosprezar países do terceiro mundo,
mas o nosso foco deve ser países do primeiro mundo que podem nos oferecer o suficiente para melhorar a vida dos brasileiros com transações corretas, né? Eliminando barreiras alfandegárias, não alfandegárias, e evidentemente há aqui uma questão essencial, a reforma tributária no Brasil, para que o nosso modelo tributário seja também compatível com a modernidade do modelo tributário da Europa ou dos Estados Unidos, porque exatamente esta diferença com um ônus extraordinariamente pesado em matéria de tributos é que nos deixa em desvantagem no momento de competirmos com os nossos concorrentes internacionais, porque aqui no campo, aqui na lavoura, vocês estão vendo aqui esse mar verde, né? Aqui no campo ninguém pode competir com o produtor brasileiro. Então, a tradução é a seguinte: o produtor brasileiro é competente, ele derrota os seus concorrentes, mas o governo brasileiro é incompetente. Ele plana o seu futuro com competência, mas alavancando o nosso desenvolvimento a partir da nossa vocação natural, que é o campo, que é a produção agrícola. Nós vamos conhecer hoje essa feira que é um show. Vamos participar à noite da entrega de prêmios. Essa feira de nome Toque é um verdadeiro show. Quem me traz aqui é o deputado Cajar, um deputado que conhece a grandeza do interior do estado do Rio Grande do Sul e que certamente será muito importante nessa nossa luta a favor da agricultura e do agricultor brasileiro. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Agora eu acho que deu para ouvir direito, não é? Desculpa, anteriormente nós estávamos lá no Passo Fundo, né? Onde os gaúchos dizem que é terra de homem valente e de mulher bonita. E nós conferimos que é verdade. Mulher bonita e homens valentes, que acreditam no futuro do Brasil, não jogam a toalha e certamente serão fundamentais para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Um abraço a todos e bom domingo.